Querida igreja, boa noite, a graça e a paz. Os vinde meninos, as crianças até 10 anos podem sair para o seu momento especial de culto. As crianças até 10 anos. Queridos, vamos abrir a palavra na carta de 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, vamos ler o verso 29 e depois o capítulo 3, versos 1 a 6. Primeira João 2, 29, depois capítulo 3, de 1 a 6. Nos diz a palavra do Senhor: se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Palavra do Senhor, queridos, aos nossos corações nesta noite. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai querido e amado, obrigado por esta noite, pelos louvores, ó Pai, a Ti entoados. Obrigado porque o Senhor é aquele que nos guia, que nos sustenta com a Tua destra, que nos acolhe nos Teus braços. Te louvamos por isso, ó Pai. Te louvamos pela Tua palavra que nos exorta, nos edifica, nos constrange. Que a Tua palavra, Deus, ache guarida em nosso coração nessa noite. Que o Senhor fale a cada um de nós, que sejamos edificados por Ti mesmo. Usa-nos para a Tua glória, que o Senhor cresça, Pai, que nós diminuamos. É na Tua inteira dependência que a Ti oramos, agradecidos desde já, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja, como o reverendo Davi já falou, o nosso tema desta noite é Filhos e Filhas de Deus. Eu creio que uma das grandes questões existenciais que aflige a alma humana é acerca da sua identidade. Quem eu sou? Quem eu sou? Esse texto está falando sobre a nossa identidade. Quem nós somos? E se somos filhos, como deveríamos viver como filhos de Deus? Então, nessa noite, a partir do texto que nós lemos, nós vamos tratar da nossa identidade cristã. Nós vamos falar acerca daquilo que nós somos, daquilo que nós seremos e daquilo que nós estamos nos tornando. Ok? Gravaram aquilo que nós somos, aquilo que seremos e aquilo no que estamos nos tornando. O texto começa falando que nós somos nascidos de Cristo. Vejam o verso 29. Se sabeis que Ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Esse se sabeis é uma expressão muito forte. Um estudioso
O Marvin Vincent, ele é um gramático da língua grega, e ele, comentando acerca dessa expressão, se sabeis, ele nos diz, se você sabe absolutamente. A Bíblia trabalha com valores absolutos. Se tem algo que nós podemos saber absolutamente, é acerca daquilo que nós somos. Somos filhos de Deus. Aqui é algo certo, é uma certeza absoluta que tem aquele que é nascido de Deus, que é filho de Deus. Não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Eu e você não somos órfãos. Eu e você não estamos órfãos, nós somos filhos. E diante desse grande privilégio, porque, irmãos, é um grande privilégio sermos filhos de Deus. Lembrem-se que privilégios trazem junto a si responsabilidades. E o que esse texto, o verso 29, nos diz é que a nossa responsabilidade é sermos justos. Ele, Cristo, é justo. Nele habita a justiça. Quem está em Cristo pratica a justiça. Quem está em Cristo é justo porque ele revela a justiça que há na pessoa de Cristo. Se Cristo é justo, é impossível que alguém que não seja justo tenha nascido de Cristo. E justiça tem a ver com o próprio Senhor Jesus, que é a nossa justiça. Ser justo é agir como Jesus agiria. E esse texto ele se torna mais difícil quando ele fala da prática da justiça. Não apenas nós sermos justos, mas praticarmos a justiça. Praticar é aquilo que mais nos desafia enquanto cristãos. Se somos filhos de Deus, somos chamados à prática da justiça. E com certeza, absolutamente, somos nascidos de Cristo. O versículo 1 do capítulo 3, ele ainda reforça a nossa identidade, falando que nós somos filhos de Deus. Vejam o verso 1 do capítulo 6. Vamos lê-lo novamente. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Esse versículo continua falando da nossa identidade, sobre quem nós somos. Você já parou para pensar o orgulho que um filho tem em falar que o seu pai é um ganhador de um prêmio Nobel? Quem é você? Ah, eu sou filho do fulano de tal que ganhou um prêmio Nobel. Quem é você? Ah, eu sou filho de um campeão de Fórmula 1. Quem é você? Ah, eu sou filho de um grande inventor, Santos Dumont. Eu sou filho de uma grande escritora de vários best-sellers. Imaginem vocês o orgulho de um filho, de uma filha falar: eu sou filho, eu sou filha de uma personagem importante da história. A pessoa se enche de orgulho em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação ao seu parentesco, ao associar o seu parentesco a uma pessoa muito importante, proeminente na história e na sociedade. Agora imaginem vocês nós sermos chamados de filhos e filhas de Deus. Que privilégio, irmãos! Não há comparação. É algo que nos tem concedido o Pai. É uma graça de Deus. Ser filho de Deus é pura graça de um Deus que é puro amor. Um privilégio enorme. Veja o que o texto fala, que isso é um grande amor. Veja que grande amor. Um pastor presbiteriano tem um comentário sobre a primeira carta de João, professor James Montgomery Boyce. Quando ele chega nessa parte, quando o apóstolo João fala do grande amor de Deus, ele nos diz que esse grande implica em um grande espanto, como se o amor de Deus fosse sem paralelo na experiência humana.
e que João não pudesse nem mesmo traduzir isto em palavras. É algo além da explicação, e isso é uma grande verdade. Nós estamos diante de um texto existencialista que questiona a nossa identidade. Temos um pastor dinamarquês, filósofo, considerado o pai do existencialismo, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard gostava de dizer: o que faz de Deus um ser impossível de ser conhecido é o seu amor. O amor de Deus torna Deus incompreensível. Como podemos traduzir isto em palavras, que nós somos filhos de Deus? E esse amor, irmãos, esse amor de Deus, ele determina o que nós somos agora e aquilo que nós seremos no futuro. João, ele não tem palavras para descrever este amor. Ele apenas apresenta-nos o fato, a realidade daquilo que Deus é, amor, e aquilo que nós somos, seus filhos. Deus nos salvou quando nós ainda éramos filhos da ira. Veja que grande amor Deus demonstrou por nós. Só um grande amor seria capaz de nos transformar de filhos da ira em filhos de Deus. Deus nos salvou quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus. E a única razão para sermos filhos de Deus, irmãos, não é outra senão o seu amor, porque nós não merecíamos nada. Éramos filhos da ira, estávamos completamente debaixo da condenação, mas Deus nos escolheu como filho porque resolveu nos amar, e isto é pura graça. É aquilo que nós chamamos de o amor eletivo de Deus. Ainda no verso 1 do capítulo 3, o texto nos fala: o mundo não nos conhece porquanto não conheceu a Ele mesmo. O pecado, de alguma forma, ofusca em nós a perfeita glória de Deus. Às vezes as pessoas podem olhar para nós e ver algo diferente, mas vai ver a glória de Deus ofuscada nas nossas vidas, ainda por causa do pecado. Outra dificuldade é que aquele que nos vê não tem os olhos que nós temos para enxergar a bondade de Deus e quem Deus é. Nós, por outro lado, também podemos dizer que o mundo não nos conhece porque o mundo nos vê como seus inimigos. O próprio evangelista João nos fala que se nós amarmos a Deus, o mundo nos odiaria. O mundo não nos vê como filhos e filhas de Deus ainda. Esse texto é um texto escatológico, mas quando Jesus vier e ele for revelado a todos os homens, aqueles que são filhas e filhos de Deus, serão também, juntamente com Cristo, revelados quem eles são. Nós temos isso muito claro em Romanos, capítulo 8, verso 19, quando Paulo fala sobre a ardente expectativa da criação, que aguarda a revelação dos filhos de Deus. Um dia, todos os filhos e filhas de Deus estarão revestidos de plena glória, e todo olho verá, e todo olho saberá quem é filho, quem é filha de Deus. Mas o texto fala também sobre quem nós seremos. Muito importante nós meditarmos acerca daquilo que nós seremos. Vejam o verso 2 do capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu e você ainda não somos aquilo para o que nós fomos feitos para ser. Nós ainda haveremos de ser. Que coisa! Um rabino que eu gosto muito, Rabino Abraham Joshua Heschel, ele nos fala acerca do ser humano. Ele foi um grande teólogo,
E Abraão Joshua Heschel nos diz: ser humano é ser uma antecipação das coisas que virão. De fato, o enigma do ser humano é não o que ele é, mas o que ele é capaz de vir a ser. Em outras palavras, eu e você ainda não somos aquilo para o que nós fomos feitos para ser. A Bíblia diz nesse texto que nós seremos semelhantes a Ele, seremos semelhantes a Jesus, seremos semelhantes não à sua divindade, mas seremos semelhantes à sua perfeita humanidade, que é a plena e perfeita imagem e semelhança de Deus. Charles Spurgeon, falando sobre isso, ele nos diz: teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Imagine, irmãos, o que é isso? Teremos um corpo sem pecado, um corpo incorruptível. Imaginem o que é isso. Falta-nos palavras para descrevermos aquilo que nós haveremos de ser. Teremos um corpo sem dor, um corpo espiritual, vestido com beleza e poder, e ainda muitíssimo real e verdadeiro. Seremos como Ele é. O amor de Deus em nós faz com que os seus filhos sejam transformados à sua imagem e à sua semelhança. Porque, afinal de contas, queridos, nós nos assemelhamos a quem nós amamos. Paulo nos ensina que nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito à imagem de Cristo. E deixe-me dizer uma coisa para vocês: sermos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo de Deus à imagem de Jesus Cristo muitas vezes dói, causa sofrimento, porque sermos transformados à imagem de Cristo implica que nós somos como um barro nas mãos do oleiro. Sermos transformados pelo Espírito Santo implica em deixarmos que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida como Ele queira, a fim de fazer de nós o vaso que Ele deseja. 1 Coríntios 3,18 nos diz: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo ele fala também dessa progressão, quando Paulo diz que ele prossegue para o alvo, a fim de alcançar a estatura de varão perfeito, ou seja, a semelhança do próprio Cristo. Eu oro todo dia: Senhor, toma minha vida nas tuas mãos como barro, molda-me da forma como o Senhor quiser. Nós somos como uma pedra bruta a ser talhada pelo Espírito Santo de Deus. Veja como nós estamos diante de uma questão existencial. Nós não somos apenas matéria, somos também espírito. Os mais experimentados, com um pouco mais de idade, lembram do desenhista e humorista Milor Fernandes. Milor Fernandes, um brasileiro muito conhecido pelos seus desenhos, pelo seu humor. Mas Milor Fernandes era um pessimista. Olha o que ele dizia. Ele dizia que só a plástica no rosto, só a plástica no seio, só a plástica nas nádegas, só a plástica na careca, só a plástica na papada. E ele conclui dizendo: e nenhum pitangui para inventar uma plástica no caráter. Pobre homem, pobre homem. Existe sim um Deus que faz plástica no caráter. Nós somos como uma pedra bruta, nós somos como que um bloco de pedra, um bloco de mármore de Carrara, mas Deus, com o cinzel do Espírito dele, vai talhando em nós a imagem do seu Filho pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o cirurgião plástico do nosso caráter.
Milô Fernandes não sabia disso, mas o Espírito Santo trabalha na nossa vida a fim de nos moldar ao caráter de Cristo. Aquele texto muito conhecido de todos nós, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Só que o problema desse versículo é, o que é esse bem? Esse bem, nos diz o verso seguinte, é sermos semelhantes à pessoa de Jesus Cristo. Tudo o que acontece na nossa vida é Deus trabalhando o nosso caráter, é Deus nos moldando, a fim de que sejamos parecidos com a pessoa de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando Paulo tenta traduzir aquilo que nós seremos, ele nos diz, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós seremos como Ele. O bispo Raire, diante desse texto, ele fala, não há palavras para descrever o relacionamento futuro que nós vamos ter com Deus. Algum dia nós seremos transfigurados, algum dia nós seremos glorificados, e a nossa transformação, então, irmãos, estará completa. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não somos filhos de Deus. Nós já somos filhos de Deus, mas ainda haveremos de ser filhos, assim como Ele é. E naquele dia nós conheceremos completamente, nós amaremos completamente. Os nossos corpos debilitados e terrestres darão lugar a corpos glorificados. As nossas lágrimas serão enxugadas completamente e nós seremos chamados de filhos e filhas de Deus. Imaginem, irmãos, o que é isso? Que glória, que bênção! Nós seremos, então, plenamente aquela pessoa que Deus sempre desejou que fôssemos. E eu tenho orado a Deus nesse sentido, Senhor, eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser aquela pessoa que o Senhor um dia desejou que eu fosse. Seja ela quem for, mas eu quero ser aquela pessoa que o Senhor um dia desejou que eu fosse. E uma das coisas eu sei, é que eu preciso ser a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. A nossa esperança está naquilo que nós seremos, e essa esperança é a nossa confiança, é uma certeza absoluta. Mas, em terceiro lugar, o texto nos fala naquilo que nós estamos nos tornando. Veja aí o verso 2. O verso 2 fala, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. O texto nos fala acerca daquilo que nós éramos, fala-nos acerca daquilo que somos, e fala-nos acerca daquilo que nós seremos, e fala-nos acerca daquilo que nós estamos nos tornando. É aquilo que nós usamos na teologia, é o já, mas ainda não. Nós já somos filhos, mas ainda não completamente. Nós estamos sendo formados. Somos o corpo de Cristo, mas somos um corpo ainda em formação. Ainda não somos o que haveremos de ser. Somos seres incompletos, seres em construção. Somos seres ainda inacabados. Estamos em transformação, estamos nos tornando. Por isso, irmãos, precisamos ter paciência com o outro, precisamos ter paciência com o irmão, precisamos ter paciência com os nossos filhos. O pai que vê o filho fazendo aquilo que não deve, é porque ele ainda não é aquilo que ele haveria de ser. O pastor que vê a ovelha fazendo aquilo que não deve, é porque a ovelha ainda não é aquilo que ela haveria de ser, ela ainda está se transformando. Quando o professor vê o aluno não indo muito bem, é porque esse aluno ainda não é aquilo que ele será, ele ainda está sendo transformado.
Isso, irmãos, nos ajuda a termos mais paciência conosco mesmo, porque ainda não somos, nós estamos em construção. O filósofo brasileiro Mário Sérgio Cortella escreveu um livro muito joia. Nós não nascemos prontos. Nós não nascemos prontos. Estamos sendo formados. Estamos naquele processo de vir a ser. Agora, atenção. Atenção. Esse vir a ser não relativiza os nossos pecados e falhas, mas esse vir a ser revela que ainda não somos o que haveremos de ser. E isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Capítulo 3, versículo 3. O texto nos fala ainda: e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Sem esperança ninguém vive. Esperança é o que nos move. E essa esperança futura modifica a nossa forma de viver no presente. É o que o texto está nos dizendo. Se nós temos uma visão da glória, desta glória maravilhosa que acabamos de falar, se nós temos a visão de futuro, isso modifica a nossa forma de vivermos no presente. É justamente a nossa visão de futuro que dá forma à nossa vida no presente. Não é uma esperança qualquer, é uma confiança inabalável sobre o futuro. É uma esperança em Cristo, uma esperança que não nos ilude, uma esperança que nos constrange à pureza. Saber que em breve Jesus voltará, viver na expectativa da volta de Cristo, viver na expectativa de que qualquer hora Jesus pode nos chamar, produz em nós, nos constrange a vivermos em pureza. Paulo, quando ele escreve as suas 3 cartas, as suas 2 cartas, aliás, a Timóteo, ele repetidamente fala aquilo que um crente precisa ter. Um crente precisa ter uma consciência boa, um coração puro e uma fé não fingida, integridade. A palavra de Deus exige de nós pureza. Irmãos, pureza é algo contracultural, é algo contra o qual nós precisamos lutar. Nós estamos lutando contra a secularização, contra a mundanização. Nós precisamos ser santos como Deus é santo no mundo impuro. Nós precisamos ser santos no mundo impuro, no mundo imoral, no mundo pós-ético, pós-moral, pós-verdade, pós-cristão, pós-Deus. Agora nós precisamos nos lembrar de Noé. Noé foi achado por Deus um homem digno da sua graça, um homem íntegro, um homem justo, e Noé vivia em uma sociedade completamente corrompida, uma sociedade corrompida ao ponto de Deus falar que iria destruir a todos. Imaginem você ser único no meio de uma multidão que adora e serve a Deus. Eis o nosso desafio. João nos diz para nós sermos puros como Deus é puro. E se nós somos filhos de Deus, nós devemos agir e viver como filhos de Deus. Precisamos nos cuidar com essa nossa cultura decadente e imoral. Nós não podemos ceder às suas exigências. Isso seria abraçar a secularização. Li recentemente um livro de um querido irmão chamado Stephen Nichols. O título do livro é Tempo de Confiança. E nesse livro ele nos fala que nós não escolhemos o mundo em que vivemos. Nós não escolhemos a época em que vivemos, mas o lugar e a época em que nós vivemos é o lugar e a época que nós fomos chamados a sermos discípulos fiéis.
Nós somos chamados a sermos puros. A esperança de nós vermos Jesus leva-nos à purificação e também leva-nos a buscarmos a sermos semelhantes de Cristo. Se não estamos vivendo uma vida pura, se não estamos vivendo uma vida ética, se não estamos vivendo uma vida moral, se não estamos praticando a justiça, então está faltando a nós a visão da glória, a visão da expectativa da segunda volta de Cristo, a visão de que qualquer hora o Senhor Jesus pode nos chamar. Esse conhecimento nos aproxima de Deus. Por isso o texto fala, observe quem você é, olhe para Cristo. O versículo 4, ele nos fala sobre esse detalhe da pureza. O versículo 4 nos diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a anomia, o pecado é a ausência da lei. O pecado é nós vivermos como se não existisse uma norma, um padrão pela qual nós pautamos a nossa vida. Isso é contracultural. O mundo dos nossos dias não tem normas, não tem padrões a serem seguidos, não tem normas a serem seguidas, não tem leis a serem seguidas. Nós vivemos numa anomia, numa falta de lei, cada um faz aquilo que acha que deve fazer. É a minha verdade, é o meu jeito, é o seu jeito, é a sua verdade. E essa anomia, a é a negação, nomia vem de nomos, lei. Essa anomia está em contraste com uma pretensa autonomia humana. Nós vemos aqui nesse texto de João que a lei do Antigo Testamento está pressuposta. A lei do Antigo Testamento é a nossa lei moral e ela continua sendo o nosso padrão para uma vida de santidade. Transgressão da lei é desobediência à lei de Deus. E desobedecer para o evangelista João é o mesmo que não amar a Deus. Porque João diz, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Obediência tem a ver com o nosso amor a Deus. João relaciona amor à obediência. Nossos filhos vão nos obedecer enquanto eles nos amarem. No dia que os nossos filhos deixarem de nos amar, eles não vão nos ouvir, não vão nos obedecer. Quem ama a Deus permanece nele, e esse é filho de Deus, portanto, obedece a Deus. Pecar é abandonar esses padrões de moralidade e ética contidos na lei de Deus. A lei, irmãos, não foi dada para o povo a fim de salvar o povo. A lei foi dada para o povo conhecer a vontade de Deus. A lei não tem a ver com a nossa salvação, a lei tem a ver com a nossa santificação. A lei estabelece os padrões, as normas de ética e de moral para nós vivermos. Por isso precisamos todos os dias ler a palavra de Deus, lê-la para nós mesmos e lê-la para os nossos filhos, ler a palavra de Deus com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso esposo, porque aqui está os limites estabelecidos por Deus, dentro dos quais eu e você devemos viver. E pecar é justamente abandonar esses padrões de moralidade e ética contidos na lei de Deus. Pecar é rebeldia contra a vontade de Deus expressa na sua lei. O pecado é uma ofensa a Deus. O pecado é uma característica do diabo. O pecado é uma traição amorosa. Nós negamos o nosso amor a Deus. É adultério espiritual. O pecado é rebelião consciente. O pecado corrói a nossa identidade. O pecado nos torna menos que humanos. Aquela frasezinha michuruca
que diz pecar é humano. Não, irmãos, pecar não é humano, pecar é infra-humano. Pecar é estarmos longe daquilo que deveríamos ser verdadeiramente humanos, como Jesus é verdadeiramente humanos. Se fôssemos verdadeiramente humanos, não pecaríamos. O pecado nega a nossa humanidade. Pecar é negar a nossa natureza de filhos e filhas de Deus. João, então, aqui, irmãos, está contrastando aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos do mundo, filhos do diabo. Assim nos diz João. Ele contrasta também agora aqueles que obedecem à lei de Deus e aqueles que não obedecem à lei de Deus. Se somos filhos de Deus, devemos obedecer à sua lei. Mas o verso 5, indo já para o nosso final, o verso 5 nos fala: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Glória a Deus, temos um Jesus para perdoar os nossos pecados. E a expressão aqui, tirar os pecados, é levar os pecados. Jesus se fez o Cordeiro de Deus que tira, que leva embora os nossos pecados, os pecados do mundo e os nossos pecados. Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados, mas também para nos tirar da escravidão feroz que ele exercia sobre nós. Jesus não só tirou o pecado de nós, mas tirou também o domínio do pecado sobre nós, conforme Romanos 6, versos 6 e 7. Ainda no versículo 5, ele nos diz: nele, em Cristo, não existe pecado. Jesus é plena luz, plena pureza, nele não existe pecado. Por ser Jesus sem pecado, ele pôde nos perdoar de todo o nosso pecado. E devemos ser parecidos com Cristo, irmãos. Cristo é o nosso padrão. Cristo é aquele que é o nosso referencial para nós seguirmos. Cristo viveu sem pecado. Viver sem pecado não é uma utopia, não é uma impossibilidade, mas viver sem pecado é uma meta a ser alcançada por todo aquele que se diz filho e filha de Deus. É o que diz o verso 6. Por fim, terminamos com o verso 6. E o verso 6 nos diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Qual é a ideia aqui? Viver costumeiramente, como se fosse um hábito. Veja que João não diz que nós não pecamos. João fala no capítulo 2 que se a gente disser que não peca, nós já estamos pecando porque somos mentirosos. Essa expressão de João, permanece nele, é idêntica à expressão nascido de Deus. E a expressão viver em pecado denota algo que é normal na vida. Viver pecando é algo normal. João nos diz que o pecado é natural ao filho do diabo. Aquilo que é natural diz respeito à nossa essência. Se nós somos filhos de Deus, não deveria ser natural nós pecarmos. Não é natural ao Filho de Deus, aquele que não pode viver pecando sem a condenação do Espírito Santo. João está dizendo que ninguém pode dizer que permanece em Jesus e, ao mesmo tempo, vive pecando. Quem vive constantemente pecando, como um hábito sem fim, não pode reivindicar um conhecimento pessoal de Cristo. James Montgomery Boyce, esse pastor presbiteriano, ele diz: o pecado que o cristão não pode cometer é o duradouro e habitual. É o pecado que comumente nós cometemos. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Quem vive em pecado, nos diz João, não o viu e não o conheceu.
É interessante esse não o viu e nem o conheceu, porque eles estão no tempo pretérito perfeito. E esse tempo refere-se a ações que aconteceram no passado, cujos seus efeitos continuam no presente. Por isso, João diz que aquele que peca não tem visto a Deus e nem continua a vê-lo. Aquele que peca não tem conhecido a Deus e nem continua a conhecê-lo. Quem vê e conhece a Jesus é constrangido a uma vida de santidade. Conhecer, conforme nós já falamos, e conhecer para o apóstolo João, não é saber quem Jesus é. Conhecer é ter intimidade com a pessoa de Jesus. Conhecer é ter um relacionamento íntimo com Ele. O diabo conhece Jesus, mas o diabo não adora Jesus. O diabo não tem intimidade com Jesus. João está usando um termo muito caro para o judeu, o termo iadá, conhecer na intimidade, ter um relacionamento. Irmãos, quanto mais nós nos relacionarmos com Jesus, mais seremos parecidos com Jesus. João está dizendo, olha, não quer dizer que você não peque. João mostrou isso no início da sua carta. O que ele está querendo dizer para nós é que o crente não faz das práticas pecaminosas um hábito, um vício na sua vida. O pecado deveria de ser na nossa vida um acidente. A prática do cristão, o habitual de um cristão, é fazer aquilo que é certo. Os que vivem na prática do pecado são aqueles que nunca tiveram uma fé verdadeira em Cristo. Por isso, João estabelece, conhecer Cristo é não viver na prática do pecado. Conhecer a Deus é viver na prática daquilo que Jesus nos deixa na sua lei. Um relacionamento de amor com Deus. E esse relacionamento de amor com Deus vai nos levar à obediência à sua lei, a uma vida que agrada a Deus. A gente faz de tudo para agradar aqueles que nós amamos. Portanto, obedecer à lei é mostrar que, de fato, somos filhos e filhas de Deus. Concluo dizendo, somos filhos e filhas de Deus, mas seremos filhos e filhas de Deus. Estamos nos tornando em filhos e filhas de Deus. Querida igreja, quem reconhece que não está se purificando em sua vida cristã, precisa se questionar seriamente se de fato tem esta esperança da qual João nos fala. Quem vive pecando precisa seriamente se questionar se realmente é filha ou filho de Deus. Se você tem vivido uma vida de pecado, confesse a Deus, peça perdão. Lembre-se que todo pecado é uma grande ofensa e afronta a Deus. Lembre-se de que a vida de pecado nos descaracteriza como filhos e filhas de Deus. Jesus se manifestou para levar sobre si os nossos pecados. Peça para que o sangue de Cristo te cubra e te limpe de todo pecado. Peça perdão a Deus pela vida de pecado que você tem vivido. E quando você vê algum irmão pecando, lembre-se, ele está em processo de se tornar um verdadeiro filho de Deus. Quando você vê o seu marido levantando a voz contra você, lembre-se, o seu marido ainda está se tornando naquele homem que deve ser parecido com Cristo. Quando seu filho te desobedecer, lembre, o seu filho está se tornando naquela pessoa que ele deveria ser, mais parecido com Jesus. O nosso desafio é vivermos de acordo com a nossa natureza, de acordo com aquilo que nós somos, filhos e filhas de Deus. Que o mundo, ao olhar para nós, nos identifique como filhos e filhas de Deus. Que o mundo veja em nós a imagem e a semelhança de Deus.
Deus nos abençoe, queridos, e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém.